Olá, meninos e meninas, tudo bem? Estão se cuidando direitinho? Estão lavando as mãos várias vezes ao dia? Fazendo uso da máscara quando precisa sair de casa? Sim? Mas de preferência, fique em casa, tá bom? Muito importante nesse momento todo mundo fazer a sua parte, ok? Hoje nós vamos aqui dar continuidade no nosso vídeo. Nós vamos estar falando sobre o peão do xadrez. Então hoje eu vou explicar para vocês somente essa peça. Aí você assiste o vídeo todinho. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Se alguma coisa não ficou muito clara, você me fala que depois eu respondo lá explicando direitinho para vocês. Tudo bem? Então vai ser tranquilo também, não é muito longo, mas a gente tem que explicar caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o peão. Combinado? Então eu vou pausar o vídeo um pouquinho e aí você vai apenas me ouvir e eu vou ficar mostrando o tabuleiro para vocês. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Então vamos lá? Então nós temos aqui no tabuleiro 8 peões brancos e 8 peões pretos. Lembrando, os peões brancos sempre vão iniciar na linha 2 e os peões pretos sempre darão início pela linha 7. Até aí, tranquilo? Ok. Quando o peão, você coloca ele no tabuleiro, ele está parado, nós falamos que ele está na sua posição de origem, na sua posição que ele ainda não mexeu. E como que ele se movimenta? O peão, ele sempre vai movimentar para a frente. Ele nunca vai andar para os lados e jamais ele vai andar para trás. Só que quando ele vai capturar, ele faz um outro movimento. Ele captura na diagonal. Ou, se ficar mais claro, num formato de V. Eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro para todo mundo. Então, quando ele anda sempre na coluna, ou seja, sempre reto. E na hora de capturar, ele captura na diagonal. Quando ele vai andar, ele anda apenas uma casinha, apenas uma. Quando ele estiver na sua posição de origem, ele tem a opção, se o jogador quiser, de andar duas casinhas. Somente quando ele está na posição de origem. Ou seja, o primeiro movimento de cada peão, ele pode andar duas casinhas. E depois somente de uma em uma. Sempre para frente. Os brancos vão andar sempre na direção até chegar na linha 8 e os pretos vão andar na direção da linha 1. Tudo bem até aí? Então, voltando. Ele anda uma casinha, mas quando é o primeiro movimento ele tem a opção de andar duas. E se ele tiver andado somente uma, na próxima vez ele quiser andar duas? Não pode, porque ele saiu da sua posição de origem. Então ele vai andar, vou tirar aqui os peões, vou deixar apenas um, branco. Ele vai andar aqui, ó, sempre para frente, de uma em uma, ok? Sempre uma casinha de cada vez. Logo, ele faz esse movimento, uma casinha. Se ele não mexeu ainda, está na posição de origem, ele pode andar duas casas. E aí, a partir daqui, ele só vai de uma em uma, ok? Então, retomando mais uma vez, ele anda na direção da coluna, só que na hora de capturar, ele captura como se fosse em V, só na diagonal. Ou a diagonal para o lado direito, ou a diagonal para o lado esquerdo. E ele vai ocupar aquele lugar. Agora, como ele só anda para frente, se uma peça, qualquer peça parar na frente dele, ele fica preso, ele fica travado. Por exemplo, esse peão estiver aqui, o preto, na frente do branco, eles não conseguem se locomover, porque eles estão prendendo a casa que ele poderia andar. Não tem como ele sair. Como ele sairia daqui? Só se tiver alguém na diagonal para que ele possa capturar. Por exemplo, se tiver um peão branco aqui, o peão branco poderia capturar o preto, se tiver na vez do branco, como se tivesse na vez do preto, ele poderia vir aqui e capturar o branco. Lembrando, sempre
no sentido para frente, jamais para trás. Nunca o peão vai poder voltar, ok? Então eu vou colocar aqui uma outra peça, ó. A torre andou e parou aqui, ó. A torre parou na diagonal dele. Ele pode vir e pode capturar essa torre. Então ele vai ocupar o espaço dessa torre. Ele vai retirar ela de lá. Certo? Tranquilo? O que o peão tem como objetivo? Ele tem como objetivo, obviamente, além de proteger as suas peças, né? Principalmente o seu rei, ele tem o objetivo de chegar no final do tabuleiro, que aí ele vai fazer uma promoção. O que é uma promoção? Ele vai se transformar em ou torre, ou cavalo, ou bispo, ou a dama. Em uma dessas 4 peças. Qual que normalmente se escolhe? A dama. Por quê? Porque a dama é a peça mais forte, vocês vão ver isso lá na frente. Mas eu vou voltar a falar sobre a promoção posteriormente, tá bom? Hoje era importante vocês saberem isso, que o peão apenas anda para frente e ele só sabe capturar na diagonal. Se tiver lado a lado, não acontece nada, ele continua andando. Agora tem uma grande questão, que às vezes as pessoas ficam em dúvida. Vou colocar até uma outra peça aqui, ó. Se essa torre, esse cavalo estiver aqui parado, esse peão está na casa de origem, ele pode andar 2 casas, certo? Ele pode andar 2 casas. Então ele pode andar 2 casas para capturar também? Não, não pode. Ele só pode andar 2 casas se for para se locomover para frente sem captura. Então ele não tem como vir na diagonal e capturar esse cavalo. Ah, mas ele andou 2 casas e ele não tinha mexido. Eu sei, mas para andar na diagonal, para capturar, sempre vai ser apenas uma casa. Então ele só anda uma casa. Para capturar esse cavalo, esse peão teria que estar na diagonal grudado com ele. Aí ele poderia vir capturar. E não adianta fazer, anda uma para frente e uma na diagonal. Não pode, porque ele mudou de direção e peão não muda de direção. Ok? Tudo tranquilo? Então eu vou parar um pouquinho para falar com você mais uma vez aqui. Voltamos, gente. Então é isso. Você viu que o peão, ele não tem muito segredo, sempre lembrar que ele nunca vai poder ir para trás, nunca ele vai poder andar para os lados, e ele sempre vai andar apenas uma casinha para frente, exceto quando ele estiver na sua posição de início de jogo, que ele pode andar 2. Todos os peões podem andar 2 casinhas no seu primeiro movimento. Não é a primeira jogada não, é o primeiro movimento de cada peão. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se ficar com dúvida, veja o vídeo novamente, ok? Dê um like lá no vídeo, se inscreva no canal, acesse lá o Instagram, pede pro seu pai, né, para estar acessando, para vocês poderem seguir a aba. E no próximo vídeo eu explico as próximas peças, tá bom? Se cuide, cuide de todo mundo que mora aí com você e não se esqueça, eu me importo com você. Tchau! E um grande abraço. Até mais.